Educação Financeira, por Jéssica Gonçalves e Jéssica Maia. Trabalho de conclusão de módulo desenvolvido na disciplina de Projeto Integrador Finanças, turma de Técnico em Administração Manhã, do Senac São Leopoldo. O que é a educação financeira? Bom, a educação financeira é o processo de conscientização em relação às melhores formas de administrar e aplicar o próprio dinheiro. Com informações, formações e orientações adequadas, uma pessoa se torna capaz de fazer escolhas conhecendo a fundo as oportunidades e os riscos, caminhando em direção a uma vida financeira. Ou seja, a educação financeira é a arte de dominar o dinheiro a seu favor. Os jovens na educação e no emprego. Educação. O Ministério da Educação fez, em 2019, o menor gasto da década com a educação de jovens e adultos. Principal estratégia para aumentar a escolarização da população que abandonou os estudos na idade escolar. Os dados são do Sistema Integrado de Operações. Para 2020, a previsão que consta no projeto de lei do Orçamento Anual do Governo Federal é de 25 milhões. O Brasil teve, segundo o IBGE, 11,3 bilhões de pessoas analfabetas com mais de 15 anos em 2018. Isso corresponde a 6,8% da população. Além disso, mais da metade da população brasileira com mais de 25 anos não tem ensino médio completo. Este é exatamente o público do eixo. São 70 milhões de brasileiros, desses a maior parte, 44 milhões, não tem nenhum fundamental, e 33 da população com mais de 25 anos. Por isso, muitos não conseguem achar um emprego, porque não terminaram os estudos. Emprego. O Brasil continuará a ter aproximadamente o dobro da taxa de desemprego entre os jovens de 15 e 24 anos, em relação à média global em 2020 e 2021. Além disso, entre 4 jovens no Brasil não está estudando, trabalhando ou em treinamento profissional. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. A entidade conclui que os jovens globalmente são confrontados a um futuro incerto no mercado de trabalho em razão da automação, do campo restrito da maioria das formações profissionais e da falta de vagas correspondentes às suas qualificações. Educação financeira para jovens. A importância da educação financeira para os jovens. Vivemos em uma época de dúvidas e preocupações com o nosso futuro, em que reviravoltas econômicas e crises que aparecem do nada, a educação financeira e o planejamento econômico são essenciais para uma vida tranquila e segura. Porém, nossa sociedade é movida pelo consumo, ou seja, idolatra um consumo sem limites, status através de itens excessivos, como smartphones, carros e roupas com símbolos estampados. Sem a educação financeira, é muito difícil conquistar a independência financeira, pois para a construção de um patrimônio precisa-se de trabalho, para acumular recursos e conhecimentos para multiplicá-los com eficiência. As pessoas que possuem uma educação financeira são mais conscientes em relação ao orçamento pessoal, não costumam gastar mais do que ganham, ou seja, elas que controlam o seu dinheiro e não o dinheiro que as controla. Resultado da pesquisa realizada. Com a aplicação da pesquisa, percebemos que nem todas as pessoas têm conhecimento quando o assunto é educação financeira, e também que poucas pessoas conseguem se controlar na hora que recebem seus dinheiros. Com isso, resolvemos compartilhar algumas dicas sobre o assunto com vocês. Dicas para ter uma boa educação financeira. 6 dicas de educação financeira. Primeira dica: analise sua situação atual antes de fazer qualquer compra. Faça uma análise da situação usando: eu preciso disso agora? Eu estou bem financeiramente para efetuar essa compra? Segunda dica: planeje seus gastos. Quando você faz planos, seu dinheiro é usado de forma consciente e evita que ele seja desperdiçado. Faça uma anotação do que você deseja para o futuro. Em um cronograma, estabeleça o tempo e o valor necessário de cada meta.
E não esqueça de priorizá-las, ou seja, de separar a quantia necessária todo o início do mês. Terceira dica: faça uma poupança. Depois de planejar os gastos, abra uma poupança e crie hábito de poupar, não apenas para atingir seus objetivos, mas para criar uma reserva nos momentos difíceis. Não corra o risco de ver seu salário ir embora, sem saber para onde ele foi. Inclua no seu planejamento um valor mensal para a poupança e controle-se. Quarta dica: não gaste mais do que ganha. Essa dica pode parecer óbvia, mas nem todo mundo segue, principalmente entre os jovens. Isso se deve basicamente a um hábito muito comum entre eles: gastar mais do que ganha. Então, para não faltar dinheiro no final do mês, use o método do 50%, 15% e 35%, que funciona assim: 50% para gastos essenciais, ou seja, aqueles necessários para você se manter no dia a dia. 15% para prioridades financeiras, como a quitação de dívidas, caso esteja endividado, ou para a construção de uma reserva de emergência. 35% para manter seu estilo de vida. São aqueles gastos que não são essenciais e podem ser cortados em um momento de crise. Quinta dica: corte despesas desnecessárias. Esse é um problema que leva muitos jovens a gastar mais e a fazer mais dívidas. Comprar por impulso é um hábito e deve ser mudado com urgência. A gente sabe que não é fácil mudar hábitos, mas com determinação tudo é possível. Comece em casa, evitando o desperdício de energia, as saídas para almoçar e jantar fora e os itens desnecessários na lista dos supermercados. O grande objetivo aqui é aprender a consumir de forma consciente e economizar para colocar em ação seus planos e metas. Nossa sexta e última dica: aproveite a tecnologia. Já que vivemos na era da tecnologia, por que não aproveitar? Existem aplicativos e ferramentas online que vão facilitar muito sua vida. Eles serão grandes aliados, principalmente para quem tem uma rotina corrida e não tem tempo para anotar manualmente as despesas e fazer uma análise do orçamento. Bom, aqui foram as nossas 6 dicas para que você tenha uma boa educação financeira. E vale dizer que isso só depende de você. Então comece a pôr em prática, que no final do mês você verá um grande resultado positivo na sua vida financeira. Agradecimentos. Gostaríamos de agradecer a todos pela atenção e por terem assistido esse vídeo até o final. Esperamos ter contribuído para os seus conhecimentos sobre educação financeira. Agradecemos também a todos que responderam nossa pesquisa e assim nos ajudando a fazer esse trabalho. Queremos fazer um agradecimento especial a todos os professores do técnico em administração do Senac São Leopoldo por todo o suporte dado para que esse trabalho fosse desenvolvido. Muito obrigada!